aí vem aquele misticismo, né? Será que para eu chegar nesse nível de proficiência que o Sérgio tem, que alguns professores têm, eu preciso morar fora? Então todo mundo fala, ele só tem aquele nível avançado, ele só tem aquela pronúncia bonita porque ele morou, sei lá, 20 anos lá fora, porque ele morou 10 anos lá fora. E aqui a gente tem um exemplo vivo, né, de uma pessoa que estudou inglês no Brasil, leciona inglês no Brasil há tanto tempo e tem um nível de proficiência altíssimo. Então como é que foi essa sua trajetória de aluno mesmo, para você chegar nesse nível tão alto de proficiência? Então, Sabrina, é interessante você ter mencionado isso, porque eu sempre vi isso desde quando eu era aluno, né? Inclusive quando eu estava me preparando, porque eu só fui ter a minha primeira experiência fora do Brasil depois que eu tirei o CPI, assim, anos depois. Nossa. Então, falar assim que eu tive a oportunidade de estudar fora, né? E que isso contribuiu para eu ter passado em qualquer dos exames de proficiência que eu fiz, não é verdade. Porque eu só fui ter a oportunidade, por exemplo, de visitar um país que fala língua inglesa, foi os Estados Unidos em 2011. E eu já tinha tirado meu CPI em 2007. Nossa. Então, assim, foi anos depois que eu tive essa oportunidade de ter uma imersão na língua, né, em um país que fala língua inglesa. Então, meu processo foi assim, eu sempre estudei no Brasil, sempre com professores brasileiros, e eu acho que fez muita diferença foi o fato de eu ter nessa percepção que se eu quisesse melhorar, eu ia ter que me expor muito, e muito além da sala de aula, porque assim, eu, como a maior parte dos alunos, fazia 2 horas de inglês por semana. Então eu sabia que aquilo não seria suficiente. Embora eu tive a oportunidade, né, a sorte de ter tido excelentes professores de inglês, alguns ruins também, mas a maior parte deles muito bons, isso fez com que eles me encorajarem a entender que só aquelas 2 horas por semana não seriam suficientes para eu poder me desenvolver de uma forma rápida. Então, assim, a partir do momento que eu tive essa consciência, eu comecei a tentar criar situações no meu próprio cotidiano para que eu pudesse me expor mais à língua e, consequentemente, acelerar meu processo de aprendizado. O que acontece é que isso foi no início dos anos 2000, né? Até antes, como aluno de inglês. Não tinha internet que nem a gente tem hoje, né? Exatamente. No início dos anos 2000, eu já estava me preparando para exames de proficiência, então foi até antes. E eu me lembro que o que eu tinha de material na época eram, assim, alguns livros, fitas cassetes, que até CD na época era difícil para ter essas. Eu lembro que a gente comprava speak-up e vinha com fita cassete. Então, se você pensar, por exemplo, o que a gente tinha naquela época, né, com relação a input, o que você, né, que você pode criar de situações na sua casa para se expor à língua. Então, não tinha YouTube, não tinha tudo que a gente tem hoje. Então, o que eu fazia? Eu via fita cassete. No início. Depois veio o CD, e depois comecei a ter acesso à internet. Então, cada vez foi ficando mais fácil para eu ter, né, essa exposição à língua, para eu poder praticar mais, por exemplo, minha compreensão oral. Falava muito sozinho. Olha. Essa coisa de louco, né? Mas era o que tinha na no época. espelho. Sim. E aí foi que eu consegui, né, graças a tudo isso, a essa exposição, a bons professores que eu tive, a boa instrução, feedback, eu consegui chegar relativamente rápido no nível intermediário, que seria, por exemplo, para dar uma referência para você, um nível B1. Mas depois eu estagnei. Aí depois, anos depois, dando aula, eu fui entender que aquilo se chamava Intermediate Plateau, né? O famoso platô intermediário. Eu estagnei e aí eu fiquei por um bom tempo nessa fase do intermediário, que eu sentia assim que eu não me desenvolvia, que eu conseguia entender, conseguia falar, mas não tão bem quanto... Eu não conseguia ser, por exemplo, tão preciso quanto eu gostaria de ser, de usar, por exemplo, um vocabulário mais sofisticado, mais amplo. Foi aí que eu comecei a perceber, se eu quiser melhorar, eu tenho que usar outras estratégias, porque as estratégias que eu usei até agora funcionaram muito bem, mas agora não estão funcionando mais. Então foi aí que eu comecei a ter contato com o que a gente chama de collocations. Que legal. Que é uma coisa que até hoje eu tento incorporar bastante, tanto nas minhas aulas como também nos meus cursos. Então acho que de repente seria interessante a gente definir, né? Eu acho que sim, para quem não sabe, para quem está aqui assistindo hoje, inclusive o Sérgio está com um workshop agora só sobre Teaching Collocations, que ele ministrou para o nosso time, que foi incrível, e como a gente não percebe a importância disso no processo de aprendizagem do aluno desde do beginner. Sim. Então ele vai falar um pouquinho sobre o que é, mas vocês vão ver que não importa o nível que você tenha, então não é só para alunos avançados. Então a gente vai ver desde a sua primeira aula de inglês o quanto as collocations podem te ajudar a já ter essa estruturação de frases para você já conseguir se comunicar. Então é uma estratégia que eu acho que é primordial para qualquer aluno que está desenvolvendo inglês, porque o que eu falo para os meus alunos sempre? Se você chegar num restaurante hoje, por exemplo, e você quiser pedir água, né? Você
quer só pedir uma água. É claro que, Sai, eu não sei a gramática mais polida para você pedir água, né? Would you mind bringing me a glass of water, né? Não, você não sabe would, não sabe, mas você sabe a palavra water. Então, se você chegar no restaurante agora e você virar pro garçom e falar assim, water, please, você vai conseguir água? Com certeza, né? Claro. Agora, se você não souber nem falar água, então se você ficar assim, né, pro garçom, né? Ele vai falar assim, ele quer beber o quê, É né? ambíguo, né? Pode ser vinho, pode ser qualquer água. coisa, pode exatamente. Então, a importância do vocabulário, a gramática é essencial, é importante para você falar corretamente? Claro que sim. Mas eu falo para os alunos, foquem mais na questão de vocabulário no início, para que você consiga, pelo menos, já ir se comunicando de alguma forma, né? Tem aquele survival English. Então, eu acho que entra bem conectado aí com a questão dos collocations. Então, por favor, Sérgio, defina as collocations para os alunos de hoje. Não, inclusive, você me fez pensar com esse comentário. Quando é até um exemplo que eu já mencionei algumas vezes, né? Quando você vai viajar para um país e você não sabe nada daquela língua. Quando eu fui, por exemplo, para a França, eu não sabia nem falar absolutamente nada de francês, exceto por uma ou duas palavras. Então, o que a gente faz? Se você tem que priorizar, né? E usar a língua, ainda mais em situações de sobrevivência, você vai comprar um livro de gramática sobre a língua ou você vai comprar, por exemplo, um livro com frases prontas? Qual das duas opções? Com certeza. Tenho certeza que a maior parte das pessoas optaria por comprar um livro com frases prontas para você poder conseguir, né, lidar com a língua em diversas situações, mesmo que você tenha que memorizar aquelas frases sem saber exatamente o que você está falando com relação à estrutura, né? Sim. Você sabe a ideia que você está passando, mas se você, por exemplo, for pegar palavra por palavra, você não vai conseguir explicar, às vezes, a gramática que tá por trás daquilo. Então, tá aí realmente essa importância, né, de desenvolvimento de vocabulário. E collocations tem tudo a ver com vocabulário. Então, como que eu definiria collocations? Tem muitas definições que a gente vê por aí, por exemplo, falando que é combinar palavras com relação à frequência. Eu definiria collocations como um fenômeno que acontece, por exemplo, em todas as línguas, não só no inglês, mas português, espanhol, italiano. Todas as línguas você vai encontrar exemplos de collocations. E sem entrar muito na parte técnica, se a gente for pensar, por exemplo, em exemplos práticos, se a gente pegar, por exemplo, uma palavra-chave, e vamos falar que essa palavra seja ideia, a gente vai perceber que a palavra ideia, ela tem uma tendência a atrair outras palavras. O que eu quero dizer com atrair? Tem certas palavras que geralmente combinam com a palavra ideia mais que outras. Sim. Se a gente for pensar, por exemplo, num verbo que geralmente, né, vem junto, que combina com a palavra ideia, o verbo ter. Que tem uma ideia. Eu posso também falar que surgiu uma ideia. A gente estava conversando e surgiu uma ideia. Então, assim, tem certos verbos que combinam com a palavra ideia com mais frequência que outros verbos. Tem certos, por exemplo, adjetivos que vão combinar com a palavra ideia com mais frequência do que outros adjetivos. Eu posso falar, por exemplo, que tive uma boa ideia, uma ideia brilhante, uma ideia fantástica, uma ideia mirabolante. E aí você pensa, por exemplo, o adjetivo mirabolante. Ele frequentemente anda com ideia, mas você consegue pensar em, por exemplo, num outro substantivo que geralmente combina com mirabolante? Mirabolante? Nossa, boa pergunta, não. E aí a gente começa a perceber que realmente as palavras, elas tendem a combinar mais com outras palavras, né? Com certas palavras do que com outras. Sim. E isso é um fenômeno que acontece, de novo, em todas as línguas.